Norte da Faixa. Por Neville Goddard. 10 de maio de 1968. Nesta plataforma acreditamos que Deus é toda imaginação e Deus é homem, homem espiritual, não a vestimenta de pele que ele veste. Portanto, o homem é todo imaginação. Acreditamos também que Deus, sendo o único Criador, e Deus sendo homem, então somos criadores, que a própria vida é uma atividade de imaginação. Todo o mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Esta noite esperamos mostrá-lo de tal maneira que você será encorajado a sair e provar isso. Todos podem tornar-se o que desejam ser, mas o ser real é invisível e você vê apenas a sua manifestação, pois Deus é espírito, portanto o homem é espírito, e quando falamos de espírito queremos dizer imaginação. Aqui estão dois históricos de casos maravilhosos, então acompanhe de perto e tente duplicar a técnica. A senhora que me deu isto não difere de ninguém aqui, pois Deus é homem. Nós somos esse homem. Não me refiro a masculino ou feminino, pois estas são as vestimentas tecidas para o homem genérico, que é Deus, o usar. Esta senhora diz: há 1 ano, meu marido decidiu vender nossa casa. Não me preocupei com isso, pois sabia por experiência passada, tendo vendido 2 e comprado 2, que minha casa não poderia ser vendida até que eu parasse de dormir mentalmente nela. Mas permiti que ele exercesse o seu direito de vendê-la, pois é a nossa casa. Durante 4 meses vários operadores imobiliários tentaram vendê-lo. Não foi vendido e eles desistiram. Logo depois decidimos que venderíamos a casa e compraríamos uma maior, na verdade 2 unidades sob o mesmo teto, para que minha mãe e minha tia pudessem ficar conosco, e haveria apenas uma conta de imposto. Decidi que ele estava certo e então comecei a dormir no Imaginação, na região de West Hollywood, e dormi assim por 4 noites consecutivas. No 5º dia, meu marido foi ver um amigo e conheceu um estranho que queria uma casa nas montanhas e o trouxe de volta para ver nossa casa. Ele passou por lá uma vez, comprou e pagou nosso preço. Em 10 dias tivemos que sair e ir morar com minha mãe. Meu marido gosta de fazer as coisas imediatamente e por isso queria uma casa nova imediatamente, mas agora eram 4 adultos e queríamos uma casa com 2 salas de estar separadas, mas dentro de uma área, e com espaço para que nenhum vizinho ficasse desanimado nossos pescoços. Também temos 10 gatos, 3 cachorros e um periquito. Precisávamos de um lugar cercado para proteger os cães. Apresentamos nossos desejos a todos os corretores imobiliários da faixa, pois eu queria morar ao norte da faixa. Todos nos disseram que estávamos loucos. As corretoras de imóveis riram abertamente e os homens pareciam tristes. Eles disseram que o lugar que queríamos não existia naquela área, e se existisse eles poderiam conseguir 5 vezes o preço que oferecemos, um preço que eles disseram ser ridículo. Eu não dei ouvidos ao ridículo deles. Eu disse: você não me ouviu. Essa é a casa que queremos e o preço. Eu também quero que seja completamente revestido por dentro. Agora eles sabiam que estávamos loucos. Esta senhora começou a dormir em sua imaginação numa casa assim. Então, um dia, um dos agentes disse a outro: mostre-lhe o lugar em Kings Road. Essa era a área onde ela queria a casa. A outra disse: você sabe que a velha nunca iria dividi-la. Então essa senhora disse: então vamos ver para rir. Os agentes relutaram, mas foram. Entraram na estrada particular e então a dona da casa os conduziu pelo local. Havia uma enorme sala de 25 pés. Era revestido de pau-brasil e a senhora que quis comprar disse: nunca vi quarto mais bonito, nem em sonho. A casa ocupava 2 acres e era como 2 casas sob o mesmo teto. Tinha piscina, mas essa senhora não queria piscina, só a casa. Depois de olhar o terreno e voltar para dentro de casa, ela parou em uma varanda que dava para a sala de jantar e olhou para a sala de estar e viu o marido parado perto da lareira com seu cachimbo e com um olhar de total satisfação. A cara dele. Então todos voltaram ao escritório do agente e o marido da senhora disse: vamos fazer uma oferta. Uma agente disse: vou perder meu almoço.
E o outro disse, "Vi, esquece." E então o marido desta senhora ficou furioso, o que raramente acontecia, e bateu na mesa e disse: "Não é da sua conta fazer a oferta que sugerimos? Então faça isso." Um terceiro corretor falou e disse: "Vá devagar, pois sei que o marido daquela velha fez um corretor de imóveis desejar estar morto." No entanto, eles concordaram em fazer a oferta, continuou a senhora. Voltamos para casa e naquela noite, depois de irmos para a cama, tendo visto a casa na imaginação, fiquei na mesma varanda acima da sala e segurei-me na grade e olhei novamente para meu marido parado perto da lareira. E então ela adormeceu naquele ato imaginário. No dia seguinte o telefone tocou e o corretor disse: "Você comprou uma casa." Os proprietários dividiram a propriedade ao meio e conseguiram a casa e 1 acre, exatamente o que queriam e pelo preço que haviam oferecido. Ela diz: "Depois de 12 dias dormindo em uma casa de sonho, compramos e agora vamos morar em uma casa que os corretores disseram que não existia. Nossa primeira casa foi vendida depois de 4 dias dormindo em outro lugar e nós a vendemos sem a gente e mantivemos a comissão de 5% na família. Um estranho passou por ele uma vez e comprou. É assim que Deus cria. É assim que você cria se você sabe quem você é, pois você é Deus. Você não é um pequeno verme." Eles estão agora se reunindo em Chicago nesta convenção para nos contar como saímos de um verme e que agora estamos evoluindo. Deus não está evoluindo. Ele cria do nada. Ele não faz algo e espera ter a inteligência para torná-lo melhor. Leia-o na palavra reveladora de Deus, a Bíblia. Tudo foi criado e o que chamamos de mundo animal, que dizemos que nos precedeu, é o próprio homem empurrado para fora, e à medida que o homem muda, também mudam os animais do mundo. Todo o vasto mundo exterior está morto e o homem o torna vivo. Eu sei por minhas experiências místicas. Eu sei que quando congelo uma atividade dentro de mim, ela congela externamente, e quando a reiniciei dentro de mim, ela começou. Esta senhora não vendeu a primeira casa até parar de dormir nela. E então, quando decidiu por uma casa maior, apesar do problema de 4 adultos, cães e gatos, e privacidade especial e ao norte da faixa, ela encontrou. Eu digo que você pode ser o que quiser e não precisa de nenhuma preparação além do seu desejo. Esta senhora era uma corretora melhor do que os corretores imobiliários que não conseguiam vender a sua casa em 4 meses, e ela ficou com os 5%. Ela queria fazer isso e conseguiu, porque ela é toda imaginação. Mas você não saberá até provar como ela fez. Eu digo a ela que não há nada impossível para ela, e não há nada impossível para você, pois Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Deus é o único ator. Somente Deus atua em todos os seres e homens existentes. Blake. Se eu reagir, esse é o lado passivo ou negativo, chamado Satanás, mas se eu agir, isso se chama Deus ou Cristo. Se eu for para casa esta noite e conceber uma cena que implique a realização do meu sonho e depois me perder nela, sei que nenhum poder no mundo poderá impedir que ela venha a existir. Hoje me trouxe uma carta pedindo ajuda. Não preciso estar ao lado para ajudar outra pessoa. Não há separação ou tempo sem consentimento. Você faz isso funcionar para outro, não importa onde ele esteja. Esta carta era de Nova York, contando-me sobre um ótimo médico de lá. Ele teve esses crescimentos no rosto e temeu que pudessem ser malignos, e então descobriu-se que ele tinha a doença de Parkinson. Este amigo me escreveu para me contar sobre isso e disse: "Você pode fazer alguma coisa quando está tão longe? Não estou a 3.000 milhas de distância, pois tudo está dentro de mim." Trouxe esse médico, em imaginação, para mim e coloquei a mão em seu rosto. Coloquei em um rosto que não tinha caroços. Senti apenas a pele lisa. E então ele e eu caminhamos juntos e ele não tropeçou, ele andava como um homem saudável andaria. Foi isso que eu fiz. Agora chega esta carta me dizendo que algo aconteceu dentro dele. Esses caroços desapareceram e ele não está mais tremendo e agora pode ir para o escritório novamente. No entanto,
Como médico, ele sabe que sua condição é incurável. Não é, a menos que ele pense assim. Se eu aparentemente tivesse falhado com ele, não teria importância, pois ainda estaria exercendo meu maravilhoso talento. Se a próxima carta tivesse dito que ele havia morrido, ainda assim não significaria que eu falhei, pois existem mundos dentro de mundos, e Deus não pode falhar. Tudo o que somos chamados a fazer é imaginar e então deixar que seja verdade. Não posso me preocupar com o que os médicos dizem. Não somos pequenos vermes, nós somos de Deus, pois Deus se tornou sua imagem e a deu vida e ela se tornou uma alma vivente, e então ele a transformou em um espírito vivificante. Mas se você não se tornar um espírito vivificante, você não saberá que é a causa da vida do seu mundo. E então você não pode mudar isso. Aqui está outra história da senhora que comprou a casa. Entrando em um certo restaurante, ela viu alguns copos de água cor-de-rosa incomuns e perguntou se poderia comprá-los. Tanto o garçom quanto a recepcionista disseram que seria impossível para ela fazer negócios com quem fez a compra para o restaurante, pois ela era uma pessoa muito desagradável. Além disso, disseram que os óculos eram fabricados no leste e que a oferta era muito limitada. A senhora foi para casa, mas todos os dias ela via aqueles copos em sua mesa, 8 deles. Um mês depois, ela e a mãe estavam novamente no restaurante, e havia uma nova anfitriã, que se apresentou e depois tocou no assunto dos copos e disse ter ouvido falar que o comprador não venderia nenhum deles. E então ela sorriu e pediu licença, voltando em um momento com uma caixa, que deu a esta senhora. Nela havia não apenas 8 copos, mas o dobro desse número. E eles estavam gratuitamente. As dádivas de Jeová não têm preço. Ela estava disposta a pagar até um preço excessivo pelos óculos, mas os ganhou de presente. Se você sabe o que quer neste mundo, você pode conseguir. E não deixe ninguém lhe dizer que você é ganancioso. Aqueles que lhe dizem isso não se importariam de ter a mesma coisa para si. Portanto, seja completamente desinteressado pelo que as pessoas dizem e saia e viva uma vida plena, maravilhosa e rica, pois o que você quer fazer, você pode fazer se souber quem você é. Vocês são todos imaginação e imaginação é Deus, e somente Deus cria. Esta senhora aprendeu a usar o portão ocidental fechado na maioria de nós, que é o toque. Esse era o segredo dela. Ela viu como era seu marido parado perto da lareira na noite em que recriou a cena, mas segurou a varanda com a mão para provar a si mesma que estava lá. Então, o que você deseja? Não posso enfatizar muito o uso do toque ou do portão ocidental. Já vi pessoas pegarem contra-cheques imaginários e tocá-los. Eles trouxeram os outros sentidos da visão e da audição, comentários, etc., mas quando trouxeram o sentido do tato, funcionou perfeitamente, pois quando você traz o toque, você abre o portão ocidental fechado e então nada parece impossível. Se eu pudesse me aconchegar em uma cama a 16.000 quilômetros de distância e ver meu mundo daquele lugar, eu gravitaria ali. Pois sou todo imaginação, então devo estar onde estou na imaginação. Embora eu esteja fisicamente aqui, se vejo meu mundo daquele outro lugar, estou lá, e se alguém for sensitivo, será capaz de me ver lá. Eu fui visto em pontos do espaço quando estive fisicamente aqui, mas desejei ser visto lá. Estou onde estou na imaginação, então se eu imaginar que sou a pessoa que quero ser e andar nesse estado como se fosse verdade, então tudo no mundo correrá para que assim seja. Se eu apenas vivesse na imaginação como desejo viver na carne, então tudo o que parece desapegado se unirá para torná-lo real. Experimente em seu escritório e, se as coisas não estiverem certas ou como deveriam estar, você assumirá que essa pessoa está agindo como deveria e ouvirá a conversa e o que ela diria se fosse agora o tipo de pessoa que você deseja. Eles sejam. E se eles agirem amanhã como você imaginou que estão agindo, então onde está a realidade? Isso chegará até você algum dia. Quando um homem cansado entra em sua caverna, ele encontra seu Salvador na sepultura. Alguns encontram ali uma vestimenta feminina. E outros, uma vestimenta masculina tecida com cuidado. Blake. Mas isso não é homem.
Deus é a realidade, e homem e mulher são a vestimenta. Este, o corpo, é a caverna, e este é também o túmulo de que fala Blake. Foi aqui que Deus se deitou. Estou crucificado com Cristo, mas vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então está tudo entrelaçado dentro de mim, pois Deus é o homem eterno e eu sou ele. Ele se tece em nós para fins educativos e no meu caso é masculino, mas isso não é homem. Ele usa roupas masculinas e femininas, mas isso não é homem. E então Blake se volta para Satanás. Ó Satanás, é verdade que você é um burro. Você não pode distinguir a roupa do homem. Chegará o dia em que você verá este fabuloso mundo de roupas congeladas, mas o homem você não vê, pois você é esse homem. E você se torna consciente do que quer e então vê que o mundo inteiro é uma resposta infinita para você. Então, seja o que for que você ative, você obterá a resposta. O mundo tem que responder depois que eu inicio a ação dentro de mim. Esta noite você pega o seu sonho e o torna nobre, e cria uma cena que implicaria a realização do seu sonho, e abre aquele portão ocidental, que é o toque. Há um homem aqui que fez depósitos mentais em seu banco. Você conhece a história de Archie Franklin. Ele entrou mentalmente em 2 bancos diferentes e pediu seu saldo e ouviu o que lhe foi dito. Ele fez isso 3 vezes ao dia durante 2 meses. Depois foi para Caliente e voltou com $32.000. O que ele ganhou foi dólares a mais do que o depósito bancário que ele somou mentalmente. Não digo para irem para Caliente, mas digo para se colocarem no mesmo estado e não deixarem que alguém lhes diga que não é espiritual, pois enquanto dizem isso, já estão se perguntando se podem pegar emprestado um pouco daquele cheque quando vocês peguem. Tudo neste mundo é criação de Deus e Deus é toda imaginação. Até as roupas que vestimos, as cadeiras em que estamos sentados, já foram imaginadas e depois criadas. Não deixe ninguém lhe dizer que isso está errado. Aqueles que lhe dizem para matar o desejo não foram longe o suficiente, pois se eu quisesse matar o desejo teria que começar com o desejo de não desejar, e para onde eu iria? Quão longe? Então, saia e faça o que você quer e realize seus sonhos. Alguém sem formação acadêmica está lhe dizendo isso. Estou me arriscando para lhe dizer que tudo na Bíblia é verdade em um nível superior, mas é revelado figurativamente, e o homem confundiu a verdade literal com a metáfora. Não rastejo de barriga e nenhuma serpente me falou, como diz o Gênesis, no entanto, o que se quer dizer é verdadeiro na metáfora. A serpente foi chamada de a mais sutil de todas as criaturas e representa a sabedoria do homem, que toma todas as suas artes e religiões para seu próprio glamour e as dedica ao Criador. E aí vem aquele que nunca frequentou nenhuma escola, Blake, e mostra a realidade. E agora aqueles que se consideravam tão sábios estão figurativamente rastejando sobre a barriga na presença de pessoas como ele. Na Bíblia, as coisas são contadas em um nível mais elevado e em metáforas, mas sei, por experiência mística, coisas que não poderia ter encontrado em nenhum livro. A afirmação "você deve nascer do alto ou não poderá entrar no reino dos céus" é um exemplo. É literalmente verdade, mas é contado em metáfora. O jovem rico disse: "Como é possível entrar novamente no ventre de minha mãe e nascer pela segunda vez? Mas o útero está abaixo e não acima." Está falando do nascimento do segundo homem, o homem espiritual. Desde o Gênesis até o final do livro, diz que Deus criou todas as coisas e que disse, é bom. Ele repete 7 vezes. É bom, o número perfeito. Um dia você verá todo o vasto mundo e dirá: é bom. E você vai animá-lo. Eu sei que tudo depende da atividade que ocorre no homem, e escrevo em letras grandes, pois as vestimentas são masculinas e femininas. Você é homem, esse homem genérico que é Deus. Todo o vasto mundo é o homem empurrado para fora. Não um homem, mas homem. Tudo o que você contempla, embora pareça estar fora, está dentro, em sua maravilhosa imaginação, da qual este mundo vegetativo é apenas uma sombra.
É difícil, neste estágio, pensar que o seu mundo é uma sombra, lançada por você e que você a está ativando. Quando você sonha, não pense que, porque parece não haver um fato que o apoie, ele não pode acontecer. Isso virá, então sonhe nobremente. Se você quer fama, tenha-a. Mas eu sugeriria que você sugerisse a si mesmo que está despertando e pode ver este maravilhoso mundo congelado e você como o ativador. Espero que muitos de vocês tenham o desejo de fazer o que estou fazendo e saiam e contém isso. Primeiro prove para si mesmo. Aprenda a arte do arrependimento, que significa uma mudança de mentalidade. Experimente, tente novamente e prove que uma mudança em você produzirá uma mudança externa. Saia e prove isso e depois conte aos outros. Imagine o que você quer imaginar e continue imaginando até ser confrontado com isso. Não importa o que seus sentidos lhe digam, se você aprender a viver de acordo com isso, não falhará. Tenha em mente que isso, o corpo, é apenas uma roupa e um dia você vai tirá-la. Mas você é invisível e quando está completamente desperto, você se junta à sociedade divina e se torna um dos deuses que criam. Lembre-se de que a cada momento Deus está se gerando em nós e você não pode falhar. Agora, vamos entrar no silêncio.